Nosso assunto agora é saúde. Depois de uma longa estiagem, nesta semana a chuva aliviou um pouco o tempo seco em Campo Grande, mas trouxe preocupação, a dengue, já que basta um pouco de água parada para o mosquito Aedes aegypti se proliferar. E olha só, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, em 2009 foram 2 mortes. De janeiro a agosto deste ano foram registradas 22 mortes por causa da doença. Todo mundo sabe o que deve ser feito para que a capital não passe por uma outra epidemia. O que falta é a sensibilidade de cada um de nós. O combate à dengue deve ser realizado todos os dias. A chuva que caiu esta semana em Campo Grande deixou os agentes de saúde em alerta máximo. Nos quintais, atenção redobrada a possíveis criadouros do mosquito da dengue. Afinal de contas, os ovos sobrevivem 450 dias sem água e quando chove, eclodem. Se tem Aedes aegypti, tem doença e lembrar os sintomas nunca é demais. A dengue ela sempre vem acompanhada de febre alta acima de 38 graus, dor no fundo dos olhos, caracteriza uma dor de cabeça bem forte, ânsia de vômito e diarreia em alguns casos, tá? Não são todos os casos, mas alguns têm. Certo. Dói todas as juntas do corpo, tá? E quando você acha que está melhorando o corpo, enche de manchinha vermelha e dá bastante coceira. Edivaldo faz questão de proteger a família da dengue. Organizar as coisas, garrafa, sempre procurar jogar nos recipientes adequados, né? E manter sempre a casa limpa também, com certeza. Os vizinhos também sempre cooperam bastante sobre essa parte. A guerra contra a dengue é feita em 3 frentes. Aos agentes de saúde cabe procurar focos e criadouros do mosquito nas visitas domiciliares, a cada 60 dias. E se o profissional encontra lixo no meio da rua... Primeiramente, ele vai notificar o endereço, vai ver, né, o endereço, vai repassar ao seu superior, que é o supervisor de área. E aí, por consequência, a gente passa ao nosso supervisor geral para ele encaminhar para os órgãos responsáveis para fazer a limpeza, né? O fumacê é aplicado nos locais onde foram notificados casos da doença. O veneno mata o Aedes aegypti adulto num raio de 150 metros. Já o inseticida das bombas intercostais é residual, fica no ambiente e age por um bom tempo. O trabalho de combate à dengue é contínuo, feito o ano inteiro. Mesmo assim, os números da doença assustam. 2010 nem terminou e o registro de notificações em Campo Grande já é quase 8 vezes maior do que o de 2009. De janeiro a setembro deste ano, já são mais de 38 mil casos de dengue notificados em Campo Grande. Em 2009, foram 5.179 notificações. O número de mortes cresceu mais de 90%, de 2 no ano passado para 22 nos primeiros 8 meses de 2010. O problema não seria mais falta de informação, e sim de sensibilidade. Mais de 90% da população tem conhecimento sobre a doença e de como evitá-la, tá? Então o que necessita, às vezes, é um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de ação continuada. É que no momento, às vezes, não acontece uma epidemia, aí a população se distrai um pouco. Então precisa de sensibilidade o tempo todo em relação a essa doença. Dona Maria, pelo visto, está sensível aos perigos da dengue. Você cuidando aqui, o vizinho dando uma forcinha lá também, a gente evita um pouco da doença. Se você tem um terreno baldio perto de casa que apresente foco de dengue, isso vale também para locais públicos, como as ruas mesmo. Pode denunciar pelos telefones 3313-5000 do Centro de Controle de Zoonoses e o 3314-3562 da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbanístico. A gente tem falado muito de leishmaniose também aqui no nosso telejornal. A dúvida é, com a chegada da época de chuvas, como fica a situação? Tanto dengue quanto leishmaniose devem apresentar uma incidência maior entre a população? Quem vai nos responder é a médica infectologista Aide Marina do Vale Pereira. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Para começar, a chuva é uma preocupação tanto para dengue quanto para leishmaniose ou não? Tem uma diferenciação aí? Tem um impacto maior na dengue, né? Que o vírus consegue sobreviver em lugares secos, por exemplo, nos vasos, né? E quando a chuva vem, ela vai eclodir e o mosquito vai conseguir sobreviver a isso e vai causar doença, né? Para a leishmaniose, geralmente é terreno baldio, folhagem, sujeira, então
tem um impacto aí na leishmaniose nisso. Né? A situação é que a água, junto com a matéria orgânica, ajuda a decomposição a ser mais acelerada e talvez aí, né, o problema desse protozoário da leishmaniose se torne mais evidente por conta da água, né? Isso. Agora eu vou colocar uma ilustração aqui no telão. Pode colocar, Léo. A gente tem aqui o mosquito Aedes aegypti e o flebótomo. Assim, de uma forma generalizada, quais a principal diferença entre esses dois? O Aedes é maior, né? Ele é todo pintado, ele tem umas pintas brancas com pintas pretas. O flebótomo já é um mosquitinho menor, né? Essa é a principal diferença, né, doutora? E o que as pessoas precisam ficar atentas quanto aos sintomas? Assim como os mosquitos são diferentes, os sintomas das duas doenças são diferentes também, né? Dengue é uma doença febril aguda, né? Que dura, assim, geralmente 7 dias. A pessoa vai ter febre, vai ter dor de cabeça, dor muscular, que a gente chama de mialgia, dor nas juntas, um exantema, que é aquela vermelhidão, pode surgir umas manchinhas, que são as petequias, mas é um quadro mais rápido, mais agudo, né? A leishmaniose não. A leishmaniose é uma doença febril que pode durar muito tempo. Então, a pessoa tem febre, no início é uma febre que vai e volta, intermitente, depois é uma febre que se torna contínua, a pessoa fica com um cansaço, astenia, aumento do volume do baço e do fígado. Então a barriga fica maior. Aumenta isso, né? A pessoa tem uma anemia, porque a leishmania invade a medula e com isso causa os sintomas. Tem anemia, os leucócitos caem, a plaqueta cai. A dengue não, a gente diferencia também. É o clínico e o hemograma que vai diferenciar quando procurar assistência médica. Em todas as pessoas que são infectadas pela leishmaniose, o abdômen fica aumentado de tamanho, assim, invariavelmente? Com o tempo, esse abdômen vai crescendo. Quanto tempo, mais ou menos, uma média? Assim, o período de incubação máximo é 6 meses, entendeu? Mas uma doença assim, dengue, você tem que pensar, agudo, 1 semana, 15 dias, não resolve, tem que fazer diagnóstico diferencial com leishmaniose. Numa cidade como a nossa, é imperativo pensar nisso. E o período de incubação da dengue? Geralmente 6, 7 dias. A pessoa que contrai a dengue, por exemplo, ela procura um médico, o médico não consegue identificar que se trata de dengue e ela fica ali com aquela indisposição durante alguns dias. Ela pode ficar assim, sem tratamento e se livrar da dengue? Ou há alguns casos específicos em que a dengue pode piorar e levar à morte? Não, pode ter uma forma mais branda, né? Mas como nós já tivemos uma epidemia em 2007, agora nós temos um mosquito circulando aqui, os casos subsequentes podem ser mais graves. A segunda infecção pode ser mais grave. Então, quem já teve tem que ficar muito atento e se prevenir, né? Isso. Eu estava escutando uma entrevista esses dias da moça dizendo, eu tive dengue, eu fiquei deitada durante 10 dias e aí eu melhorei. Não é tão simples assim. Não. Você precisa agir, né? O que acontece é que é uma alteração da permeabilidade do vaso. Então, tem que ser hidratado. Esse paciente tem que receber soro. O tratamento da dengue é soro, né? É hidratação vigorosa. Então, não dá para eu achar que resolvo em casa, né? Um problema que na verdade é um problema grave, né? Tá certo, doutora. Obrigada pelas informações. Uma boa tarde para você.